Olá, pessoal, tudo bem? Então, estou reiniciando os trabalhos aqui, né? Primeiro, eu queria desejar a todos um excelente 2025, um excelente começo de ano. Espero que esse ano seja um novo ano de muito estudo, muita luz, muita paz para vocês, tá? Então, essa é a minha primeira mensagem no meu primeiro vídeo de 2025, tá? E já vou começar atendendo a um pedido de um seguidor do canal, tá? Então, alguma pessoa que me segue comentou em algum vídeo meu de morfologia para eu falar desse assunto aí, que são os tipos de alomorfia, tá? Então, hoje vai ser um vídeo dedicado a isso, tá? Não acho que vai ser um tema muito complexo, não são muitos casos, né? Então, vamos lá, vamos começar, né? Quais são os tipos de alomorfia, né? Então, na literatura a gente tem dois tipos, né? A gente tem o que a gente chama de alomorfia morfologicamente condicionada, tá? Morfologicamente condicionada. E existe a alomorfia fonologicamente condicionada. Eu já vi também gente escrevendo foneticamente condicionada. Eu não gosto muito desse nome, porque eu não acho que isso aqui tem a ver com fonética, eu acho que isso aqui tem a ver com fonologia, né? É melhor dizer assim. Então, são esses os dois tipos de alomorfia que existem, tá? Alguns autores costumam fazer essa distinção entre os dois tipos, né? Eu não costumo fazer essa distinção, eu costumo dizer que alomorfia é alomorfia e pronto, né? Mas, como alguns autores estabelecem essa divisão e um seguidor pediu pra gente comentar isso, então vamos lá. Bom, primeira coisa, né? Vamos fazer um panorama aqui. Eu já falei em algum vídeo aqui no canal o conceito de alomorfia, né? Então tem um vídeo aqui que eu falo sobre morfema, morfe, alomorfe, e aí eu acabo falando de alomorfia. Alomorfia é a variação de morfe para o mesmo morfema. Mesmo morfema. Então a gente tem que lembrar, né, daquela analogia que eu fiz à época, né? A gente tem um morfema, né? E dentro desse morfema existe uma estrutura fonológica. Algumas pessoas representam estrutura fonológica com pi, né? Então, o morfema em si é a unidade, é aquele lugar, é aquele espaço que guarda algumas informações, né? Então, ela guarda informações de natureza, vou colocar assim, informações gramaticais, né? Porque tem alguns morfemas que guardam informações gramaticais e tem outros que guardam informação semântica, tá? E dentro desse morfema você tem uma estrutura fonológica, que inclusive pode ser vazia, no caso dos morfemas zero lá, né? Então, essa estrutura fonológica é o que a gente chama propriamente de morfe. Então, alguns autores entendem o seguinte: quando um morfema muda de morfe, mas ele continua sendo o mesmo morfema, a gente chama isso aí de alomorfia, tá? Bom, vou dar um exemplo mais tranquilo, né? Vamos pensar, por exemplo, no seguinte. A gente tem pedra, né? Pedra. E aí pedra tem aqui um morfema, que é o radical, tem outro morfema aqui, que é a vogal temática. Tem outros morfemas zeros aí, mas vamos considerar só isso aqui por enquanto. E aí esse pedra dá origem a petrificar. Essa estrutura, petrificar, ela vem da adição de um sufixo, que é o sufixo ificar. Isso aqui é um sufixo verbalizador, né? Ele transforma nome em verbo no geral. Então você tem petrificar. Aí você vai ter aqui esses morfemas aqui. Só para a gente relembrar um pouquinho. Tem o radical aqui,
Aqui você tem o sufixo, ific, né? O sufixo que foi adicionado propriamente, a vogal temática verbal, né? E a desinência de infinitivo. Tudo isso está aqui nessa estrutura. Tudo bem, não importa muito como você distingue essa estrutura. O que é relevante aqui é esse D. Esse D virou T. Percebe? Então, a gente tem pedra, né? Virando Petr, com T. Essa mudança a gente pode considerar uma alomorfia. E aí, essa alomorfia ela acontece onde? Onde é que ela está acontecendo? É uma alomorfia na raiz. Tá? Ela está acontecendo na raiz. A raiz, né, é esse R aqui. Então, a alomorfia está acontecendo lá dentro. Né? E aí, a gente pode dizer tranquilamente, tá? Que isso é uma alomorfia. Por quê? Porque o morfema da raiz, da palavra pedra e da palavra petrificar é o mesmo. Quando eu digo que é o mesmo, eu estou querendo dizer que eles têm o mesmo significado, têm a mesma informação semântica, a mesma informação sintática. Tá tudo igualzinho. A única coisa que mudou lá dentro foi o som. Né? Então, o D virou T. Então, foi só uma mudança no som da raiz. Mas a raiz continua sendo a mesma, ela ainda tem as mesmas propriedades, os mesmos significados. Então, é isso que a gente chama de alomorfia. Certo? Bom, fiz esse breve panorama para a gente lembrar, né, que é a alomorfia, de onde ela vem. E aí a gente tem que aprender a dizer. Essa alomorfia, por exemplo, essa que eu acabei de mostrar, essa daí. A gente diz que ela é uma alomorfia morfologicamente condicionada ou ela é uma alomorfia fonologicamente condicionada? Então, essa é a dúvida que a gente quer responder. Bom, a alomorfia, deixa eu escolher uma outra cor aqui. A alomorfia morfologicamente condicionada, ela depende de informações lexicais ou morfológicas. Ou seja, é uma alomorfia que ela é condicionada pelos morfemas. Daí vem a ideia de você dizer que ela é morfologicamente condicionada. É a morfologia que está condicionando aquela alomorfia acontecer. Então, primeira coisa, um fato importante, né? Todas as alomorfias são baseadas em regras, tá? Às vezes você pode pegar um determinado caso, tipo esse que a gente acabou de ver, pedra e petrificar. Aí você pode pensar, isso daí é aleatório. Isso não é aleatório, porque quando você produz isso dentro da sua cabeça, você não fica alternando. É pedrificar, petrificar, às vezes eu uso um, às vezes eu uso outro. Não, tem regra. Você sabe que é petrificar. Então, por mais que seja um caso único, excepcional, você pode dar o nome que você quiser. Mas todas as alomorfias, lá dentro da nossa cabecinha, tem regras, tá? E aí a gente divide as regras nesses grupos aí. Ou seja, a regra que condiciona essa alomorfia é uma regra morfológica, ou é uma regra morfológica ou lexical, né? Ou ela é uma regra que depende da fonologia. É daí que vem a distinção, tá? Então, eu vou pegar o caso que eu acabei de mostrar, que é o do petrificar, né? Vou ver se tem outros casos também. Mas existe, basicamente, uma regra que até algumas gramáticas costumam apontar, que às vezes, a derivação eu não vou colocar palavras, eu vou colocar nomes recuperam raízes arcaicas. Tá? Tudo bem, isso aqui não é a coisa mais gramatical do mundo, né? É difícil imaginar que isso aqui esteja na sua cabeça, mas eu estou só dando um exemplo, só para vocês terem uma ideia de como seria mais ou menos essa ideia. Então, o que acontece? Pedra, em algum momento do passado, pedra, né? Pedra, em algum momento do passado, lá no latim, tinha a raiz com T.
tá? E aí tem um fenômeno, né, que acontece, que ele é relativamente comum no latim, do latim para o português, que é a sonorização. Então, o fonema T, que é um fonema surdo, passa a D, que é um fonema sonoro. Tudo bem, mas isso aqui é etimologia, isso aqui foi o que aconteceu na história da língua lá atrás. Tá? A gente não está preocupado com isso aqui. Mas o ponto é que, quando você faz a derivação, a raiz vira petrificar. Qual é a razão para isso aqui acontecer? É essa, digamos, essa intuição, né, que alguns autores têm, de que, às vezes, algumas palavras na derivação costumam recuperar suas raízes antigas. Então, você tem pedra com D, que é, digamos, a raiz nova no português, mas na hora que você coloca um sufixo, ele recupera uma raiz antiga, que é aquela que tem o T lá. Tá? Coisa parecida acontece com vida. Vida também tinha uma raiz com T na etimologia, vital, né? E aí, quando você faz derivações com vida, você vai ter a raiz com T. Então, vida, vital, daí vem vitalício, né? Vitalidade, enfim. Tudo bem, aí vamos... Eu já mostrei mais ou menos como é que a regra funciona, como é que ela se aplica, beleza. Agora, olha para essa regra aqui. Regra depende do que, exatamente? Né? Recuperar a raiz antiga, tal. Ela depende do léxico. Ou seja, lá na sua cabeça, você tem que ter uma regra que diz. Vou colocar assim, né, de maneira intuitiva. Qual é a raiz da palavra pedra? Tá? Aí, lá no seu cérebro vai estar assim. Tem pedra e pedra. E aí, lá no seu cérebro vai estar dizendo, tem que usar essa raiz aqui no contexto. Texto. 1, 2, 3, tananã. E tem que usar a raiz pedra com T no contexto A, B, C. Certo? Ou seja, lá no seu cérebro tem instruções dizendo, ó, por exemplo, quando a palavra pedra for simples, tem que usar a raiz com D. Quando a palavra pedra receber um sufixo, tem que usar a raiz com T. Tá? Não importa exatamente como o seu cérebro organiza essas regras. A questão é, o seu cérebro tem etiquetado lá em algum lugar quais são os contextos em que você usa a raiz com D e quais são os contextos em que você usa a raiz com T. Isso é um caso de alomorfia morfologicamente condicionada. Os contextos morfológicos, lexicais, etc., vão determinar se vai ter alomorfia ou não e quais são os casos em que a alomorfia vai acontecer. Certo? Então, é isso. Né? Agora, vamos tentar pensar num caso de alomorfia fonologicamente condicionada. Tá? Alomorfia fonologicamente condicionada depende de critérios fonológicos. Tá, agora vamos pensar em um exemplo. Eu consigo me lembrar agora de dois exemplos. Né? O primeiro é o exemplo do prefixo i ou in. Esse é o prefixo que indica negação. Certo? A gente usa ele em palavras negativas. E aí você tem, por exemplo, certo. Tá? Mas você tem e lógico. E aí a grande pergunta é, por quê? Por que em um caso você usa in e no outro caso você usa i sozinho? Né? Por que essas coisas acontecem? Bom, eu não vou aqui mostrar um zilhão de exemplos, né? Mas existe uma regra para você saber se tem que usar i ou in, né? A gente usa i geralmente quando a consoante que está na frente dele é uma consoante líquida. Né? Tipo L, R, né? Então você tem ilógico,
irreal, né? E você usa incerto, no geral, com as demais consoantes. Tá? Aqui com vogal também, né? Porque você tem, por exemplo, inapto, né? Inapto com vogal. Vem de apto. Beleza. Então, você percebe que nesse caso, como é que é a escolha entre o i ou o in? Depende se a palavra sofreu derivação, depende se a palavra, não sei, tem alguma marca lexical específica. Não depende de nada disso. Depende de quê? De fonema. Olha aqui a regra. Fonema líquido, fonema consonantal, fonema vocálico, papapá. Isso é uma alomorfia isso é uma alomorfia fonológica. É uma alomorfia que depende da fonologia da palavra. Tá? Um outro exemplo que eu lembro é do sufixo veu. Tá? Esse é o sufixo que aparece, por exemplo, em amar, amável. Tá? Amar, amável. Tudo bem, mas o problema não é amável. O problema não é esse processo. O problema é se você colocar alguma coisa depois do véu. Tá? Então é se você colocar alguma coisa aqui. Aí eu vou mostrar para vocês o que acontece. Olha só. Por exemplo, eu posso pegar amável e eu posso colocar no diminutivo. Né? E aí vai ficar amávelzinho. Ah, ele é tão amávelzinho, não sei o quê. Então, você pode colocar dessa forma e não mudou nada, certo? Eu posso pegar amável e colocar mente. Né? Apesar de ser um advérbio que a gente não usa muito, né? Mas daria para construir. Amavelmente. Tá bom? Legal. Agora, eu vou colocar idade. Vai ficar amabilidade? Não. Né? Vai ficar amabilidade. Com bil. O véu virou bil. Né? Tá. Se eu colocar um sufixo tipo íssimo, como é que fica? Amabilíssimo. E aí, eu vou já trazer a dedução completa para vocês, mas basicamente a gente usa bil quando ele está seguido de i. E a gente usa véu NDA. Eu sei que NDA para alguns de vocês pode ser nenhuma das anteriores, né? Tem alguns concursos que usam essa terminologia aí, mas NDA para a gente aqui é nos demais ambientes. Então, esse aqui é o que a gente chama de condição elsewhere, né? Ou seja, você usa véu em todos os contextos, com exceção de um, que é o do bil. Tá? Então, o véu você usa sempre. Se não tiver nada na frente, né? Se não tiver nada, amável, você usa o véu. Se você tiver na frente um Z, amávelzinho, continua com véu. Se tiver mente, continua com véu. Quando é que você vai trocar? Quando na frente do véu tiver um I, aí o véu vira bil. Aí fica amabilidade, amabilíssimo, né? E aí, de novo, assim, é só você comparar essa regra, mesmo que seja intuitiva, que foi a regra que a gente acabou de criar, e essa regra daqui do I e do IN, né? Compara essa regra com a regra do pedra, que é uma regra que fala sobre se a palavra sofreu derivação ou não. Entendeu? Ou seja, aqui a alomorfia está condicionada ao fato de essa palavra ter recebido um afixo. Né? Ou seja, aqui não interessa muito se o sufixo começa com I, com A, com J, com K, com L. Não interessa. Se ele sofreu uma derivação, é comum que ele retome uma raiz arcaica.
tá? Então, você tem que procurar nessas regrinhas essas palavras-chave, tipo derivação. Derivação é um expediente de qual nível de análise? Da morfologia, né? Então, isso daqui é uma regra morfológica. Isso aqui é um caso de alomorfia morfologicamente condicionada. Ela é condicionada pela estrutura morfológica. Agora, quando a gente desce aqui, a gente olha para as regras. Olha só, a regra aqui depende do fato de ter um i na frente, né? Ou aqui a regra depende do fato de ter uma líquida na frente, né? Um tipo de fonema. Aí você olha líquida, i, tal, não sei o quê. Isso aqui é o quê? Fonologia, né? Então a gente chama esses casos aí, em que está condicionado ao próximo fonema ou alguma coisa parecida assim, nos casos de alomorfia fonologicamente condicionada. Tá bom? Bom, acho que eu resumi brevemente o tema. Espero que tenha sido esclarecedor sobre esse assunto, tá? Então, um beijão para vocês e, como sempre, bons estudos.